Olá, eu sou o Red, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo uma review do último episódio de The Owl House, vulgo uma das minhas animações favoritas que veio a acabar recentemente. Particularmente eu não ia fazer esse vídeo, ia deixar The Owl House sem nenhum vídeo de encerramento, porém um amigo meu acabou me convencendo a fazer o vídeo em questão. E cá estamos nós. Diferente da maioria dos vídeos de review, esse vai ser diferente, porque eu não estou fazendo review de uma temporada inteira ou de uma série inteira. Então algumas coisas não serão abordadas por aqui. Basicamente, não vamos abordar quase nada, na verdade, do que costuma ser abordado. Apenas a história desse episódio, um pseudo-resumo, talvez, os personagens que nele aparecem, sua animação, traço e a minha opinião, obviamente. Assim como uma nota final para essa incrível animação. Sinceramente, eu não sei por onde começar, acho que o melhor é começar pelo início. O pesadelo dos personagens principais. Admito que esse início, com os pesadelos dos personagens principais, com o maior medo deles, foi algo de interessante de se ver, com a Luz vendo seus amigos e tudo mais, meio que contra ela. O que eu achei bem interessante esse medo dela, e claro, principalmente o fato que aqueles realmente eram pensamentos dos amigos dela, mas não exatamente direcionados à Luz, e sim ao Belos. E o pesadelo da Idolin, com a Lilith, a mãe e principalmente o pai dela, achando que ainda era um monstro, foi incrível. E também tivemos o pesadelo do King, que logo depois todos vieram a ser interrompidos pelo reencontro deles na área do colecionador e ele querendo brincar com todos. E com eles vencendo em vários jogos, por sinal, em equipe. E após isso eles começaram a tentar educar o colecionador. Porque, cá entre nós, o colecionador nunca foi o vilão dessa parte final, e isso já estava bem claro desde o segundo episódio, que ele era apenas uma criança que queria amigos e queria ser entendido, assim como a Luz no início da série. Com a diferença que ela não era exatamente uma criança mimada como o colecionador é. Não à toa que ele recebeu o apelido de Enzo Gabriel. Então não foi tão inesperado o fato dele ter uma pseudo-redenção, já que ele não era um vilão, diferente do Belos, que era um vilão, e teve o final que teve. Mas vamos primeiro aos fatos. A morte da Luz. A morte da Luz foi algo feito de uma forma incrível, com ela sendo atingida para tentar salvar o Anjo Gabriel após ele tentar dar uma de Steven Universo, e a cena, por sinal, ficou incrivelmente parecida com a de Steven. Chega a ser surpreendente a semelhança dele abraçando o Belos com uma Connie abraçando o Steven Zilla. E, claro, a Luz, no fim, salvando ele de morrer e morrendo em seu lugar. E, bom, aqui tivemos mais uma vez a morte de uma protagonista da Disney, que depois volta, no caso dela, após fazer um pacto com o pai do King, que é o Titã principal. E foi aí que meio que foi revelado, com todas as letras, que os glifos, na verdade, era a linguagem dos titãs. E que o fato da Luz aprender é um fato que o pai do King gostava dela. E permitiu que ela aprendesse, inclusive fazendo-a encontrar propositalmente os glifos. Algo que ele dificultou bastante para o Belos, vale dizer. E então ela faz um pseudo-pacto que acaba ganhando os poderes dele e ganhando uma nova forma a lá poderes de anime. Onde ela ficou extremamente poderosa e tivemos também a melhor cena de ação de toda a série. Com a Luz, Ida e King contra o Belos. Mas antes acho que eu devo falar do momento em que a Luz morreu para o King e a Ida, que ambos ficaram extremamente irritados e partiram com tudo para cima do Belos. Eles praticamente entraram em um modo berserker ali, que eles queriam, a todo custo, destruir o Belos em nome da vingança. Eu achei particularmente incrível, já que eu não esperava que isso fosse acontecer, apesar de ser relativamente esperado que, caso a Luz morresse, a Ida e o King ficariam daquele jeito após a morte da mesma. E bom, voltando agora ao futuro, nesse episódio tivemos a melhor cena de ação de todas as temporadas de The Owl House, com a Luz extremamente overpower junto de Ida e King contra o Belos. Ela tanto com poderes de titã quanto com os glifos 100% aprimorados sem ter que desenhar todos a todo momento. E claro, fazendo os círculos mágicos como as bruxas normais fazem. A cena como toda de ação ficou incrível.
E foi extremamente lindo de se ver. E claro, o design da luz nesse novo modo ficou fenomenal. Eu com certeza gostaria de ter visto mais disso, algo que talvez ocorresse se The House não tivesse sido cancelado, apesar de improvável. E por sinal, depois na batalha final, o Rhaenys se junta a eles e os ajuda a derrotar o Belos. Onde Luz mais uma vez fala a clássica frase de Azura do primeiro episódio que ela falou no final. E por sinal, algo que acabou me surpreendendo, de certa forma, foi o fato dos poderes dela não acabarem antes de derrotarem o Belos. Algo que é extremamente clichê e até esperado de se acontecer, né? E acabou que ela conseguiu derrotar o Belos antes disso, apesar de não ter sido ela quem o matou. Belos, em seus últimos suspiros, tentou ao máximo fingir que ele estava sendo possuído por um demônio, por uma maldição, e queria ser resgatado pela luz, algo que ela obviamente não acreditou. E, por fim, Ida, King e Rainy o pisotearam, encerrando a vida dele pelo resto, para sempre, agora. E com isso tivemos meio que um encerramento do episódio nesse eixo, mais ou menos. Já que depois a reunião de todos os personagens e, claro, um time skip final. Mas antes disso, vamos falar do outro núcleo dos personagens, que são os amigos da Luz. Que sinto muito dizer, mas eu não gostei da participação deles nesse episódio. Eles ficaram muito ofuscados por tudo. A relevância deles foi extremamente baixa nesse episódio. Se eles não aparecessem no decorrer do episódio, não teria diferença alguma. Eu sinceramente não gostei muito do que foi feito com eles, mas eu nem culpo tanto a Dana por isso, já que a quantia de episódios foi completamente cortada e era óbvio que eles não poderiam ter tanto tempo de tela assim no episódio final, que era mais focado na família da Casa da Coruja. E claro, tivemos o Enzo Gabriel ajudando-os a manter o local estável enquanto ele morria para o Titã. Nesse episódio descobrimos que os colecionadores e arquivistas não são imortais. Eles podem muito bem ser derrotados e são, inclusive, fracos contra a magia de titãs. Ou seja, naquele momento que ele foi atingido por Belos e estava tendo seu corpo corroído pela mesma coisa que matou Luz, ele ia morrer se Luz não derrotasse o Belos. O que é incrível, os poderes dele são ineficazes contra os titãs e ele ia acabar igual a Luz teria acabado se não fosse pelo Titã. Mas claro, ele acabou sendo salvo. Então tivemos os momentos pré-time skip onde todos se reencontram. Onde vemos a Emmett reencontrar seu pai e sua mãe ali de canto, só observando. E, por sinal, a Odália não teve um desfecho de fato. Essa foi a última cena que a vemos, inclusive. E assim como o Hunter reencontrando o Darius. E claro, o Gus e a Willow reencontrando também os seus devidos pais. O que foi uma cena bem tocante. E claro, nesse momento a Luz narrava tudo. Teve a cena do King com o colecionador, onde o colecionador tentou devolver o brinquedo pro King. E também tivemos o momento em que a Camila finalmente conhece a outra mãe da Luz, vulgo Ida. Bom, a Camila meio que abraça as duas de uma vez só. E então temos o time skip, onde acho que 4 anos se passaram e descobrimos que a Luz foi aprovada para uma universidade onde ela escolheu todos os cursos, sendo mais preciso uma universidade de magias, das Ilhas Ferventes, onde Ida aparentemente é a diretora. E, bom, atualmente ela não pode mais utilizar os grifos porque dessa vez o Titã perdeu toda a sua conexão e ela tecnicamente não pode mais fazer magia. E nesse momento a gente também vê o design de todos os personagens sendo mostrados um após o outro, após o time skip, começando pela Vi, deixou o cabelo crescer um pouco, a Luz, que mudou bastante seu design, inclusive utilizando a camiseta do episódio piloto, a Camila, que ficou com os cabelos um pouco mais grisalhos, e ficou bem legal o design dela. Então temos o povo das Ilhas Ferventes, de fato, onde mostra todos os designs que, meu Deus, todos novos designs ficaram incríveis. O Willow com sua nova camiseta e tudo mais, seu novo design. O Hunter sendo agora um criador de talismãs. Tudo ficou incrível nesse final dos novos designs do time skip. A Luz
O King ficou um pouquinho mais alto, não mudou tanto o design, mas era meio que esperado já. A Ida que acabou virando a Capitã Gancho e o seu cabelo voltou a crescer. A Lilith que finalmente conquistou seu modo arpia, assim como a Ida. E principalmente, o melhor design desse final foi o da Emmett. Que, meu Deus, aquele design ficou incrível. E é incrível como eles nunca erraram nos designs da Emmett. Ela sempre teve designs incríveis desde a sua primeira aparição. E bom, tendo falado sobre o design e o time skip, eu achei várias coisas interessantes, como o Gus agora ser meio que um professor de assuntos humanos e demoníacos, além de fazer intercâmbio de alunos para o mundo dos humanos. Assim como também achei interessante o fato da Ida agora ser a diretora de um colégio, sendo que era algo que ela meio que era contra lá no passado, né? Ela era contra as autoridades. E a Lilith virar uma historiadora e arquiteta. Incrível, ela tá seguindo os dois sonhos dela de uma vez só. Sinceramente, esse final foi fenomenal. Está longe de ser perfeito, como eu disse antes, teve o problema dos Amigos da Luz terem sido meio irrelevantes durante o decorrer do episódio, além do fato de não termos tido nada sobre os irmãos Whitebane, e claro, diversos outros probleminhas que tivemos. Mas, considerando o que tinha e o que dava para ser feito, esse episódio foi perfeito, considerando-se o que dava para se fazer nesse episódio final. Dava para ser melhor, com toda certeza, mas ela perdeu cerca de 4 horas de episódio. Mais 4 episódios dos que tiveram ainda não daria para finalizar a série no tempo normal. Mas ainda assim foi um final incrível. E se eu tivesse que dar uma nota para esse episódio, eu não poderia dar uma nota diferente de um 9.8, devido aos probleminhas que tiveram que davam para ser evitados ainda assim, apesar de não serem problemas tão grandiosos. Mas enfim, deixem aí a opinião de vocês sobre esse último episódio e sobre The Owl House em geral. Tiveram vários problemas durante o decorrer da série, mas permanece sendo uma das minhas animações favoritas da Disney. E esse último episódio serviu bem para consolidar ele na posição que já estava anteriormente como uma das minhas animações favoritas de todos os tempos. Enfim, eu espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desse episódio e do review, obviamente. Eu tô pensando em trazer mais reviews assim. Tava pensando em trazer um dos primeiros episódios de animes também, que lançarem nas temporadas. E nos vemos na próxima.